Olá, meus irmãos. Queria trazer hoje uma reflexão de Mateus capítulo 6, onde Jesus nos ensina a orar. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração é uma chave que Deus nos entregou, mas eu queria trazer uma reflexão que ela é uma via de mão dupla. Certa vez alguém disse que a oração é o fruto de um relacionamento com Deus e não uma técnica de aquisição de bênçãos. Não invalidando tudo o que conhecemos e sabemos sobre a oração, mas trazendo um ponto além para refletirmos, eu queria compartilhar com os irmãos sobre o que eu entendo e o que eu tenho vivido com relação à oração. Muitas das vezes a gente costuma simplesmente falar, pedir, agradecer, e nessa via de relacionamento existe uma mão dupla, onde durante a oração a gente possa tirar um tempo para ouvir também, né? Eu costumo dizer que oração é uma troca de coração, então você derrama o seu coração, entrega tudo a Deus, e você dá a oportunidade de Deus entregar o coração dele para você também. E nessa troca de coração existe um alinhamento, um ajuste de motivações, um ajuste de intenções de coração, e isso evita muitas frustrações, né? Porque quando você está numa via única, onde você só pede, e você não sabe por que não recebe, né? Você se frustra e fala: Deus não me ouve, mas Deus não fez o que eu pedi, a minha oração não funciona, Deus não escuta a minha oração. Só que muitas das vezes, nessa via de mão dupla, você talvez teria a oportunidade de ouvir Deus dizer o porquê do não. A gente como pai, né? Então essa oração começa com a palavra pai. Isso é bem forte para quem é pai, né? Entende algumas circunstâncias da vida de um pai. Por exemplo, um dia eu levei meu filho para fazer uma cirurgia de língua presa, né? E ali, durante aquela cirurgia, a doutora tinha dito que seria muito simples, coisas de 5 minutos, seria feito a laser, já estaria cauterizando, não sangraria, seria tranquilo. Só que naquele momento, minha esposa segurando por cima, eu segurando os braços, todo mundo agarrando ali o menino, e ele com aquele desespero olhando pra gente: me tira daqui, papai, socorro, me tira daqui, mamãe, não quero. E eu como pai, com certeza minha esposa como mãe, ficamos de coração apertados, mas seguramos eles ali com toda a força que a gente tinha, porque o menino é muito forte, porque a gente sabia que ele precisava passar por aquilo, seria bom para ele. A partir daquela cirurgia, ele começou a falar melhor, ele começou a comer melhor, então muitos benefícios trouxe para a vida dele. Mas ele precisava aguentar aquele sofrimento, e eu como pai precisava assistir sofrer. Então nessa via de mão dupla, às vezes a gente dá a oportunidade de, numa troca de olhar com seu pai, com Deus, você perceber que essa circunstância que você está passando, que é passageira, que dói, que complica, que você está agoniado, Deus me livra. Às vezes Deus está lá do alto falando: é importante para você, você precisa passar por essa situação, você precisa ser curado, você precisa dessa cirurgia,
na alma, no espírito, na mente, no corpo, para que você possa superar e avançar e passar de fase e quando esse sofrimento acaba, você pode olhar para trás e entender. Mas durante o processo da oração, se você permite Deus entregar um pouco da visão, né, do seu futuro, você pode escutar o seu pai te falando: não se preocupa, eu estou cuidando de você, essa situação está sob controle. Como o pastor diz, é o antibiótico que você precisa para esse momento. E eu queria orar com vocês para que você tenha discernimento ao ouvir a voz de Deus, né? Porque um dia Deus falou: Samuel, Samuel, e ele corria, ia no quarto de Eli, o Senhor me chamou? E ele falava: não foi eu que te chamei, volta pro teu quarto. E de novo a voz vinha: Samuel, Samuel. Em resumo, nessa história a gente entende que Eli ainda tinha o discernimento, mas não ouvia a voz de Deus mais. E Samuel ouvia a voz de Deus e não tinha discernimento de que era Deus. Então, a minha oração é essa, que a gente tenha ouvidos e tenha discernimento para ouvir e entender a voz de Deus. Senhor amado, queria orar com os meus irmãos agora, Pai, para que durante a oração nós consigamos te ouvir, te entender e ter discernimento, Senhor, das situações, e que durante a oração o Senhor venha derramar o seu coração em nossos corações, para nos alinhar, ó Deus querido, com a tua vontade, para sabermos, ó Deus querido, aceitar e respeitar os nãos, e termos certeza de que tudo que o Senhor tem feito era o melhor para nós, ó Pai. Amém.